Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, quinta-feira, com as principais informações e notícias do São Paulo. Que momento maravilhoso vive o nosso tricolor dentro de campo, dentro das quatro linhas. O São Paulo jogando muito bem. Ontem foi uma partida de encher os olhos. E o Crespo, na coletiva, ele foi questionado referente a reforços e não se acomodou com um bom momento e pediu reforços. Fala que ainda é importante o São Paulo ter reforços no nosso elenco. E o São Paulo já se movimentou no dia de hoje e já se aproxima do quinto reforço para essa temporada que vem para mudar o tricolor ali, principalmente no meio de campo, que é uma peça muito importante. Vamos falar do Cauli. Falar também referente ao Alisson. Tem jornalistas aí que estão arrancando os cabelos, falando que é injusto o que estão fazendo com o Alisson. Nossa, eu tô com muita dó do Alisson, viu, cara? Olha, impressionante. O São Paulo vivendo um bom momento, jogo após jogo, onde São Paulo vence, faz um bom jogo. A galera quer falar do Alisson. Cara, é impressionante isso. A pauta é o Alisson, não é o bom momento do São Paulo, não é o futebol vistoso que o São Paulo vem fazendo, principalmente na partida de ontem contra o Grêmio, que precisava ser enaltecido depois de tanto perrengue que passamos, né? Principalmente o Hernan Crespo, muito questionado em alguns momentos e tal. E ontem o São Paulo fez uma partidaça e merecia um pouco mais de atenção e frisar um pouco mais esse bom momento importante do São Paulo e esqueceu o Alisson, porque o Alisson ele quis ir para o Corinthians. Ele está pagando o preço agora, ele está pagando as consequências que ele mesmo causou. E as pessoas falam que a culpa é do São Paulo, é das pessoas do São Paulo. Impressionante, mas a culpa não é do Alisson, que coitadinho, né? Mas eu nem vou estender assunto com vocês, mas vamos falar aqui do provável futuro do Alisson, tá, rapaziada? Falo também do Marcos Antônio com vocês, Marcos Leonardo, a situação do Bobadilha e muito mais aqui nesse vídeo. E também informações sobre a renovação do 10 do Luciano. Segura aí, mas antes sobe o likezão, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso trabalho e, se possível, dá aquela hypada também no vídeo que fortalece demais o nosso conteúdo. Bom, rapaziada, para iniciar, vamos atualizar a situação do Bobadilha, tá? Ontem ele saiu da partida com dores e tal, ele permaneceu hoje na parte interna lá do CT para tratamento. Ele sofreu um trauma na região anterior da coxa direita e retomará os trabalhos após a evolução do quadro clínico. Então não é uma lesão assim aparentemente grave com o Bobadilha, não assusta ainda bem, tá, rapaziada? Bom, já falando do mercado da bola, a situação do Alisson, tá? Segundo informações do Lucas Tanaka, o volante Alisson está muito próximo de se tornar o novo reforço do Vasco da Gama, tá? As conversas estão super avançadas e o atleta até aceitou uma redução salarial para fechar contrato com o Vasco. Não sabemos até o momento, tá? Como que ficaria a situação com o São Paulo. Se o São Paulo vai receber alguma coisa e tal, ainda não sabemos, mas ele está muito próximo de fechar o contrato com o Vasco da Gama. Veremos os detalhes sobre isso. Por enquanto não está sendo falado questões de valores e tal, mas é importante o São Paulo arrecadar uma grana nessa transferência. Não é para ficar cedendo jogador de forma fácil e tranquila para rival. Veremos o que vai acontecer. Mais detalhes eu volto e deixo vocês atualizados aqui em nosso canal. Isso porque o São Paulo, quando vai no mercado, tenta contratar alguém por empréstimo que seja, São Paulo geralmente coloca a grana na mesa, né? Então, quando é a nossa vez, São Paulo geralmente, principalmente na gestão do Casares, tem dia de graça, pode levar, ajuda a pagar se você quiser. Cara, não pode. E vimos a situação que o Casares deixou o São Paulo Futebol Clube. Mas é isso, mas tem jornalista que tá putinho, tá bravo aí com o que estão fazendo com o Alisson. É inacreditável a passação de pano. Bom, rapaziada, sobre o Marcos Antônio, surgiram algumas informações de que o São Paulo estaria planejando a renovação do Marcos Antônio. Mas como assim renovação, né? Sendo que o São Paulo tem o Marcos Antônio emprestado até o meio dessa temporada. E encerrando esse empréstimo, que é um reempréstimo na verdade, o São Paulo será obrigado a contratar o Marcos Antônio de forma definitiva. E já tem tudo acertado entre São Paulo, Marcos Antônio, os detalhes dessa compra definitiva do atleta. Pelo que parece, a compra do jogador vai ser de mais 3 anos, tá? Encerrando o empréstimo, o São Paulo compra o atleta, vai pagar a Lazio e terá o jogador de forma definitiva aqui no São Paulo.
Então não tem esse papo de renovação, porque até o momento, né, ele não pertence ao São Paulo, ele está emprestado. E quando acabar o empréstimo, o São Paulo vai contratar ele de forma definitiva e não é uma renovação contratual com o jogador, e sim uma compra definitiva, tá? E também tinha informações surgindo de que o São Paulo iria antecipar a compra do Marcos Antônio, porque o São Paulo está preocupado com a sede aí do Flamengo e tal, o interesse do Flamengo no jogador. Mas, pelo que apuramos, essa informação também não preocupa o São Paulo de outros times querer o Marcos Antônio, porque ele está amarrado junto ao São Paulo. Ele está emprestado da Lazio ao São Paulo e no final do empréstimo o São Paulo tem como prioridade a compra do jogador. Então não tem nenhum sentido, nenhuma pressa do São Paulo chegar e já antecipar a compra do atleta. Ainda mais o São Paulo hoje, que não tem condições financeiras de ficar gastando dinheiro. Então o São Paulo vai tentar segurar um pouco mais essa questão do Marcos Antônio até o final do empréstimo, visto que o São Paulo está resguardado referente ao contrato com o jogador. Então não tem nenhum risco do São Paulo perder o jogador, a não ser que o São Paulo queira negociar o atleta, aí é uma outra questão. Mas o São Paulo está tranquilo, não vai, pela minha apuração, tá, exercer a compra já agora, porque teria meio que já pagar a Lazio. Então não tem muito sentido fazer isso, visto que o São Paulo está em uma situação delicada financeiramente, tá? Mas ele será sim jogador definitivo do São Paulo quando acabar esse empréstimo que vai até o meio dessa temporada, tá? Então é isso que está acontecendo. A questão de ir para o Flamengo aí é pouco provável que aconteça hoje, tá, rapaziada? Bom, sobre o Marcos Leonardo, surgiu uma nova informação do jornalista Ekren Conor, onde ele diz o seguinte, tá na tela para vocês a print e eu vou traduzir para vocês. Ele disse o seguinte, que o São Paulo seria a prioridade do Marcos Leonardo caso ele retorne ao Brasil, e que os rumores de uma possível vinda do Marcos Leonardo ao Brasil são apenas especulações. Ele complementou também que minutos após a chegada do Benzema lá no Al Hilal, o São Paulo tentou, mas recusou pagar 13 milhões de reais pelo jogador. Então o Benzema chegou nesse mês lá no Al Hilal, e nesse mês o São Paulo, sabendo disso, meio que o Marcos Leonardo seria escanteado ou até negociado, porque o Flamengo também está interessado nele, o São Paulo chegou a sondar a situação dele e tentar contratar, mas ouviu que o Al Hilal só libera por 13 milhões de reais. Sendo assim, fica inviável o São Paulo fazer esse investimento, mas isso mostra que o São Paulo está ligado, o São Paulo está atento, tentando a contratação do Marcos Leonardo. Olha só, uma informação que não sabíamos, né? Que o São Paulo fez uma investida, que tentou contratar o atleta, mas recuou devido aos altos valores. Só do São Paulo fazer uma tentativa, né, e ficar ligado no mercado, isso é um bom sinal, um bom indicativo, tá? Bom, rapaziada, vamos lá. O São Paulo encaminha a contratação do meia Cauli do Bahia. E o Rogério Ceni, segundo informações, até meio que aconselhou o Cauli a vir para o São Paulo, que aqui ele seria feliz, tá? Segundo alguns boatos que vêm surgindo. E o São Paulo pagará cerca de 500 mil euros pelo empréstimo de uma temporada pelo meia do Bahia. E caso ele complete pelo menos 25 jogos, o São Paulo será obrigado a contratar o jogador de forma definitiva, ficará com 50% dos direitos do jogador e pagará cerca de 2 milhões de euros. E caso ele atinja uma quantidade de mais de 40 jogos, o São Paulo, além desses valores citados, terá que pagar mais 600 mil euros. O negócio está muito bem encaminhado e tudo indica que ele será o quinto reforço do São Paulo nessa temporada. Ontem na coletiva o Crespo falou, né, e alertou sobre novos reforços e disse o seguinte, abre aspas, precisamos de reforços, estamos monitorando possibilidades no mercado, fecha aspas, e o São Paulo agora aí encaminha a vinda do meia Cauli, um jogador mais técnico, um jogador de qualidade, um jogador de passe, um jogador que faz gols, né, um meia inteligente. É uma peça que existia uma carência no elenco do São Paulo há bastante tempo e chega para reforçar o nosso tricolor, empréstimo até o final dessa temporada, que ele possa jogar muito bem, ajudar bastante São Paulo para ser adquirido de forma definitiva. E mais detalhes referente a essa negociação com o Bahia,
é que o Cauli ele poderá enfrentar o Bahia em alguns momentos. O São Paulo enfrentar o Bahia em uma competição de Copa do Brasil, o próprio Brasileirão, o São Paulo não vai ter aquela multa, né, de pagar 1 milhão para poder colocar o jogador em campo. Então isso é uma boa notícia também referente a esse empréstimo do Cauli. Uma outra informação também é que o São Paulo não deve pagar esses valores para o Bahia, visto que o Bahia possui uma dívida antiga com o São Paulo. Então vai acontecer ali um abatimento nos valores. O Bahia ainda deve o São Paulo referente às vendas do Rodrigo Nestor e também do Michel Araújo. Então, uma contratação legal aí que faz um abatimento e não tira nada dos cofres do São Paulo. Bom, pessoal, e referente ao Luciano, informações da renovação do camisa 10 do São Paulo. As primeiras informações que recebemos é que o Luciano deve ter o seu contrato renovado com o São Paulo até o final de 2028. E caso ele atinja algumas metas, existe uma cláusula que ele poderá renovar o seu contrato por mais um ano, sendo que ele poderia ficar aqui até o final de 2029. E aí, você é favorável à renovação do Luciano? Comenta aqui embaixo, quero muito a sua opinião. Eu sei que uma parte da torcida vai de acordo com o momento, né? Muitas pessoas não queriam a renovação do Luciano e algumas delas, após esse bom momento do São Paulo, do Luciano, do Lucas, do Caleri, meio que muda de ideia e fala, não, renova, fica com o jogador por mais um tempo, tá? Eu continuo com a minha mesma opinião, principalmente referente ao Luciano, tá? O Lucas, eu abro uma exceção, o Caleri também, mas o Luciano, para mim, é um jogador que o São Paulo deveria já meio que encerrar vínculos, tá? Eu acho que esse ano seria o limite dele no São Paulo, por mais que está bem, né? Tá ajudando a gente, já ajudou bastante o São Paulo, mas eu entendo que tem momentos que ciclos se encerram, e o do Luciano já tá batendo na porta, na minha opinião. Eu não mudo a minha opinião, mesmo se fizer uma temporada assim espetacular, pode ser que deixe saudades, né? Dependendo de como que for o ano do São Paulo, né? Tomara que seja maravilhoso. Mas, cara, eu olho todo um contexto, tá, rapaziada? Não somente o momento e tal, mas eu acho que por questão de idade e tal, tem todo um detalhe, né? Porque, cara, até 2029 é muito tempo, né? Se você for olhar, você vai ficar com ele, ele vai completar 33 anos, o salário vai aumentar. E quem garante que ele vai conseguir jogar em alto nível mais 3 anos? É bastante difícil que isso aconteça, tá? Mas é um risco que o São Paulo talvez deva assumir. Eu não concordo muito com isso, mas quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui, lembrando que hoje tem QG Tricolor às 8h30 da noite e você é o nosso convidado. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal!